Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um programa Lição em Dose Dupla. É o nosso podcast semanal do estudo da lição, mas também estamos no Facebook, estamos no YouTube e você escolhe a plataforma que você prefere. O importante é você nos acompanhar, é você compartilhar. Então, você que gosta aí de assistir, né, pelo Facebook e também no YouTube, compartilha a nossa live, o nosso programa com seus amigos, vai marcando pessoas aí. Faça o seu comentário, que lição abençoada nós vamos ter esta semana e estudamos, né? Para você que está assistindo agora na sexta-feira, que lição tremenda, terminando o trimestre de uma forma assim extraordinária, uma lição que nos enche de esperança, de alegria. Que livro extraordinário, o livro de Deuteronômio. A minha pergunta é a seguinte, de uma nota aí de 0 a 10, que nota você dá para esse livro, né? Eu dou a nota 10 aí. Que fantástico, porque é a palavra de Deus. Faça um comentário, quero fazer um desafio aqui. Escreva um comentário, deixando aí uma frase, resumindo aquilo que Deus falou ao seu coração, a você durante o trimestre, né? Um resuminho numa frase deste livro tão maravilhoso que é Deuteronômio, tá bom? Muito bem, já dei um abraço para você, quero dar um abraço aqui para os meus amigos também de Lição em Dose Dupla, o pastor Wanderson Domingues e também Robson Menezes, meus colegas, companheiros. E aí, tudo certo? A maioria das pessoas nos assistem no dia, na sexta-feira, né? 24 de dezembro. Então já podemos aí desejar feliz Jesus nesse Natal aí, né? Faz pouco mais de 2000 anos que o Filho de Deus se tornou homem, para os homens se tornarem filhos de Deus, né? Então que Deus abençoe você, sua família, o seu lar. E que as lições do Natal, né, de humildade, elas repousem sobre cada um de nós, nossos corações. Feliz Natal, coisa boa, Xará. Robson, cadê meus amigos, meus irmãos, viu? Eu quero o meu tá presente, aguardando ali rapaz, atrás da câmera. O presente tá ali, ó, no canto. Um abraço. Tá de olho aí, Robinho? O dele está aqui, né? O dele está aqui. O de vocês está esperando. Não, Xará, virá. Esse negócio de Feliz Natal aí tem que vir com a mão cheia, cara. Rapaz, o presente é a vida eterna. O aniversariante é Jesus. Aí, meu Robinho, coração. Que conversa é essa? Tem que ter o presente, né, Robinho? Olha, esse ano, duas datas especiais para nós caíram num dia especial, né? O Natal, que a gente está celebrando agora, e o Ano Novo também, da virada 2021 para 2022, vai ser na entrada do sábado. É isso aí. Que é um presente, né? Que Deus nos dá todas as semanas. Não, e é gostoso, né? Essa semana você vai nessa expectativa de chegar o Natal, esse clima espiritual. Porque a gente fala de presente num contexto social, né? A sociedade, desde criança, nós somos criados assim. Mesmo que seja... Eu me lembro que eu era garoto, minha mãe sempre ornamentava a casa. Aquele tempo, rapaz, era uma árvore de Natal feita de... Achei que você ia botar uma árvore aqui, pois umas luzinhas. Era árvore de Nosso de um presente galho, em cima da mesa, né, pastor? um galho de árvore. A meia eu trouxe aqui, ó. Você tem uma meia que combina aí? Não, eu trouxe uma meia aqui com o que eu quero. E era a árvore de Natal que enrolava algodão assim, entendeu? Hoje tem um pinheirinho que você compra aí, é caríssimo. Uma vez eu fui comprar na 25 ali, eu desisti. Eu falei, não, com esse dinheiro da árvore dá pra comprar um presente legal. É caro mesmo. Falar pros nossos telespectadores não, mas aí que a gente tá aceitando presente de Natal ainda na semana seguinte, né? Claro, pessoal, cadê o presente de Natal? Mas aí a gente pode combinar o seguinte, o Thiago, de repente, coloca aí na tela aqui atrás uma árvore de Natal aí. Luzinha, né? Uma árvore, já que estamos vivendo em tempos digitais, uma árvore... Esse é legal, né? Uma árvore digital, né? Xará, mas aqui, ó. E o presente do Natal digital? Não, também? é o seguinte, nós prometemos, eu espero que o público aí envie algum presente para nós, né? Se o pessoal não puder mandar fisicamente, quiser... Tem a nossa conta bancária, o Pix. Mas é o seguinte, nós prometemos aqui no Lição em Dose Dupla presente. Prometemos ou não? Prometemos. Eu prometi. E eu quero ver você aí, Robinho. Rapaz, eu vou tirar cartas da manga aqui do programa. A hora que você for tirando, eu vou pegando essas cartas aí, vou compartilhando. Tem presente. Tem presente, Xará? Xará, é o seguinte, vamos lá. Olha aqui, ó. Vamos mostrar aqui então, olha aqui, ó. Tô precisando de tem uma dessa, baita mochila, que é um presente de Natal. Robinho vai segurar aí, Robinho. Eu tô precisando. Se alguém Assuma ganhar, o comando tiver aí, duas, Robinho. reparta com quem não tem. Assuma o Eu tô comando aí, precisando. uma mochila. Essa daqui é de qualidade, viu?
Essa mochila é da CPB. Essa mochila é... Olha quantos bolsos. É a melhor que tem aí. Dá pra você pôr Bíblia, dá pra você pôr Espírito de Profecia, lição da aqui Escola Sabatina. É pra quem estuda. Quem ganhar pode me dar de presente, tranquilo. Eu aceito, já fica aqui, fica em casa. Esse é um presentão de Natal. Olha, não é porque é da CPB não, mas é uma das melhores mochilas que tem aí no mercado. Qualidade. Legal. Mas é só isso aí, pastor, que eles vão ganhar? Só a mochila? Ou vai não, mais coisa dentro da mochila? Até atrás tem bolso. Mas aí depende, mas depende do pessoal aí nas redes sociais. Será aí. que eles vão compartilhar ou tá todo mundo pensando pessoal, na ceia esse horário? Será que eles estão pedindo presente de Natal ou não, gente? Estão na ceia já, a galera tá aí na ceia aí, ó. Vamos deixar aqui, aí, viu? Vamos deixar aqui. Compartilha assim, ó, hashtag quero meu presente de Natal. Vamos deixar aí, tá bom? Mas tem mais. Tem mais? Tem, olha aqui, ó. Vamos tirar aqui, ó. Olha aqui, rapaz. Ó, essa aqui pode ficar com o Xará, essa pode ficar comigo. Olha aqui, ó. O que é isso aqui, Robinho? Você que é tecnológico. Alexa. Essa daí é uma companheira para os solitários, né? Controla a casa, controla tudo. Você pode pedir música. Mas aqui é dose dupla. É uma inteligência artificial, Só uma? Só uma? É dose dupla? A princípio uma, Robinho. Não, tinha que ser presente, não sei. Tem mais? Tem mais, Xará? Vamos trazer outra, então? Olha só dose dupla. Olha aqui, ó. Então nós vamos estar sorteando agora de Natal, presente de Natal, lição em dose dupla. Então, 2 Alexas, tá bom? Você entra na internet, no Google, vai pesquisar isso aqui, é muito legal, cara. O quem ganhou a Alexa pode perguntar, Alexa, o que é a Alexa? Né? E outra, Alexa é o seguinte, ela é uma inteligência artificial, você conecta na internet e você diz assim, Alexa, eu quero ouvir lição em dose dupla. Tá? Então, ela já vai programada para isso, né, pastor? Já vai dose dupla já é automático, né? E ela busca no Google, lição em dose dupla, vai abrir ali o vídeo do YouTube e você vai poder assistir. Eu tenho um cunhado engenheiro de automação e ele conectou as lâmpadas da casa, a cortina, tudo. Então, a Alexa lá acende a luz, desliga a TV, tudo. Ela faz de tudo, né? Alexa, eu quero ouvir Arautos do Rei, música tal. Ela só não vai estudar a lição para você. Você vai ter que estudar, vai ter que acompanhar. Escola Sabatina. Mas ela vai ajudar aí a procurar os melhores comentários. É isso aí. Alexa, eu quero ouvir o pastor Wanderson Domingues falando em hebraico. Vai aparecer lá os vídeos. Vai aparecer alguma coisa lá. Vai falar em hebraico lá o que eles são em dose dupla? Rapaz, eu tô nessa dívida. Estão me cobrando o tempo todo, rapaz. É o hebraico moderno. Eu tô mais no antigo. Mas eu vou chegar lá. Nós estamos tentando aí. Nós vamos deixar aí pra abertura do ano aí, né? Nós vamos abrir o ano que vem com lição em dose dupla. Mas uma oração em hebraico, pelo menos, você consegue? Oração em dose hoje? dupla. Conseguimos, rapaz. Conseguimos. Tá, então você vai fazer no início aqui. Pode ser. Oração em hebraico. Pode ser. Combinado? Fazemos em hebraico hoje e aí pra encerrar o ano em grego. Você que manda. Não, em grego é o Robinho. Aí o Robinho faz, né? Então eu começo em hebraico, o Robinho encerra em grego. É isso aí. Rapaz, eu fiz aqui no tradutor. Será que dá pra pôr áudio aqui? Será que ele fala aqui? Ele fala. Eu escrevi lição em dose dupla. No hebraico. Hebraico moderno. Vamos ver se vai sair. Não, o hebraico ele tá recusando. Ele disse assim, só o Wanderson Domingues. É um combinado que eu tenho com a Siri e com a Alexa aí. De repente a Alexa consegue desvendar esse mistério. Gente, então o que você vai fazer? Pastor, mas e aí? Eu quero concorrer. Então você vai procurar nas nossas páginas do Instagram, da Paulista Sudeste, tá bom? Lá no Enviados, nos nossos perfis, vai ter ali as regrinhas. Tem regras. Você tem que ler bem. Sabe o que eu já percebi? Tem gente que entra lá e ela só cumpre metade das regrinhas pro sorteio. E aí não ganha, né? E aí não tem como. Ou não lê o edital oficial, né? Porque às vezes eu recebo ali no meu Instagram, como que eu faço pra ganhar? Aí eu copio lá e digo, então, segue as regras aí. Você tem que seguir as regrinhas. Tem que curtir aqui, tem que seguir ali, fazer um comentário. Siga as regrinhas. Você vai poder então ganhar uma Alexa, tá bom? Então nós vamos ter aqui. Tem essa linda mochila que você também poderá ganhar. Mais uma vez bom? aqui, ó. Olha aí, ó. Olha que bonita. Olha que bonita essa mochila. Que bonita. Tá bom? 3, tá bom? 3. Tá ótimo, né? Hã? Dose tá bom, né? Tá bom. Esse aqui é o presente de Natal aí pra você, tá bom, gente? Muito bem. Nós vamos agora... Olha, passou muito rápido o trimestre. Voa, né? Eu digo o seguinte, como valeu a pena a gente estudar, gastar tempo estudando a lição, Bíblia,
Porque estudar a Bíblia é algo que dá trabalho. Não pode ser aquela leitura assim superficial. E estudar a lição é uma coisa que também dá trabalho, porque você lê, você estuda, você sublinha e você escreve, né? Tem gente que dedica mais tempo. Mas como vale a pena isso? Como valeu a pena a gente gastar tantas horas? E hoje nós temos uma visão diferente desse livro. As conexões são múltiplas, né? Que a gente faz a partir do estudo diário, né? E isso traz um conhecimento bíblico, né? Usar uma palavra antiga, traz um arcabouço teológico que você acaba aprendendo a fazer as conexões da Bíblia e se torna especialista. Eu até pedi, posso Você quer mostrar aqui? Vou mostrar aqui, ó. Eu achei sensacional essa ideia aqui, né? A adição. E essa é a próxima lição. A próxima lição aqui vem com essa novidade, né, pastor? Exato. Guia de estudos para reuniões de pequenos grupos. Esse é o modelo da lição de professores. De professor, né? Então você que é líder de pequeno grupo, fica a sugestão de você comprar aqui, que existem aqui guias para você. São também, 13 né? temas, tá? Ou seja, dá certinho. Então, cada trimestre, você já vem com 13 temas para cada semana, para o seu pequeno grupo, para o pequeno grupo da sua classe. Fantástica essa ideia. E qual é o tema? Nós estamos terminando Deuteronômio e vamos próximo... para Hebreus, mensagem para os últimos dias. A fé adventista, ela se fundamenta, em boa medida, nessa carta, né, aos Hebreus, que fala sobre juízo investigativo, o ministério celestial de Cristo, o santuário celestial, enfim, tantas coisas importantes da fé, o grande conflito e outras coisas mais se baseiam aqui nessa carta importante que nós vamos estudar. Gostei, ficou bonito. Você achou aí? O que você achou? Opa! Ficou legal? Comente. Muito bom, viu? Você vai sortear essa aqui também ou não? A gente pode sortear. Vamos sortear. Sortear então, né? Uma assinatura? Uma assinatura? Então, beleza. Então, Ótimo. Uma assinatura, tá, Xará? Então, o camarada já Vamos vai ganhar a colocar aqui, ó. Alexia. Agora, tem que deixar claro assim, né, pastor? Olha aí. A pessoa só ganha um, né, nesse sorteio, né? Ela não pode ganhar dois. É só uma. E, às vezes, se tiver uma cor diferente, alguma coisa que tenha disposição, né, pastor? Claro, Tá bom? Gente, enquanto durar estoque, o que tem à disposição, né? É isso aí mesmo, tá É bom? importante frisar, né? Ganhou a lição, louve a Deus, porque eu não ganho nada. Eu não sorteado em nada, rapaz. Rapaz, se tivesse 4 presentes, sorteasse entre nós 3 aqui, eu não ia ganhar nada. O Xará ganhava 2 vezes, você nenhuma. Rapaz, eu tô mal disso aí também, viu? O Xará... Aí o Xará é o seguinte, a esperança do Xará ganhar o sorteio é que ele perde o brinde e a gente acha pra ele. Aí eu não sei se é bom pra ele ou bom pra nós, né? A gente encontra porque... pela lei, achado não é Rapaz, não mas é você roubado, sabe uma coisa? né? Ele Quer já dizer, perdeu é tanta roubado. coisa no meu carro que até hoje dinheiro não apareceu lá não, cara. É que não tem pra perder, a gente só perde o que tem. Né? Só perde o que tem, né? Já foi chave, foi sapato, foi terno, foi bíblia. O Xará é o exemplo. Celular. É. Carregador. Ih, cara, celular ele perde toda semana. A carteira, Verdade. então... A Mas, sorte sua é que você não tem dinheiro na carteira. Não, eu ando com cartão com limite de R$10. Óculos, cara. Até o óculos. Cadê o seu óculos, Xará? Você perdeu faz tempo. Deve estar no carro de vocês, inclusive. Eu tô sem o meu óculos de sol. Gente, ó, Natal, Não, mas óculos de sol aí, tá todo mas o de grau, né? O de grau você perdeu também. A galera pode me presentear. O de grau também eu perdi. Ó, agora... Eu não sei o que eu faço agora, mais. O que você acha, Rob? Rapaz... Desisto, terapia... Eu acho que vai resolver a minha vida? Eu acho que é só a volta de Jesus, viu, rapaz? Gente, eu não perde mais nada lá. Viu, se Jesus... Cara, eu Rob, acho... Se você me pedir pra falar aqui, ó, João de Cor, 2 Timóteo, Apocalipse, Jonas, Daniel... Eu vou falar de cor pra você, mas se você me perguntar onde tá meu óculos, eu não sei. Cara, é o seguinte... Jesus quando podia Jesus te dar tudo, né? Quando Jesus Eu contou a parábola, quando ele contou a parábola da ovelha que se perdeu, da moeda que se perdeu, Jesus estava pensando no Xará, cara. Ele podia até citar ali, né? Assim, para Jesus contextualizando, entendeu? Ele podia, em vez de contar eu só da não história seria da... o mesmo que ia buscar, porque é outros que acham pra mim. Ele só deveria ter mudado ali a história. Em vez da mulher que perdeu, né? Podia falar, tinha o celular, pastor. O pastor que ele perdeu um celular. É o pastor que perdeu as ovelhas nesse sentido do perder, é isso que eu perderia mesmo. É, um pastor que perdeu o celular e procurava incansavelmente não achava. Não, rapaz, mas o pior, gente, olha, a coisa tá crítica. Eu acho que é a idade que chegou mesmo, eu não sei se é a loucura da correria da vida e estudos.
Mas outro dia, eu não sei se eu tava com o Xará ou com o Israel, que é nosso parceiro aqui. Nós dois. E eu tava procurando meu óculos, rapaz, não achava. Ele falou, não é isso que tá na sua mão? Eu falei, opa, rapaz, tá aqui mesmo. Então, acontece, gente, acontece. Orem por mim, tá bom? Por favor. Não, e o legal foi o Xará, ele esqueceu o celular no meu carro, e aí cheguei em casa, fui pegar as coisas, tinha um celular, falei, é do Xará. Voltei onde eu tinha deixado ele na rua, quando eu cheguei ele tava com o cara... Ligando o celular do cara ligando pro celular dele que tava comigo, A situação é crítica, gente. Quer dizer, você achava, né? Foi uma possibilidade de eu você pensei, ter deixado no meu imaginei carro. que estava no seu carro, falei, vou ligar, né? Vai que agora, está, né? Agora é o seguinte, terminando esse momento aqui de elucubração. Esse momento aqui, cara, o Xará... Rapaz, isso é bullying, viu? Ó, vou processar, viu? O Xará é o seguinte, eu sempre falo pra Gisele, que é a minha secretária, deixa umas meia dúzia de lições aí, porque durante o trimestre o Xará vai perdendo as lições, então tem que ter lição pra ele. Mas esse trimestre eu não perdi, tu acredita? Você não perdeu, cara, isso perdi. É milagre. Que às vezes eu vou na igreja, o pessoal às vezes olha a sua lição, né? Só tá Não, marcado da perde, semana, já. né? Não, gente, que essa daqui eu peguei essa semana mesmo, o resto já ficou. Aqui eu já achei lição sua várias vezes, você já... O Xará, teve um dia que o Xará chegou 1 hora atrasado pra gravar, ele falou, cara, eu me desculpa, eu tô procurando a minha lição e não acho, a lição tava aqui no estúdio. Mas, ó, tá vendo? Então, eu preciso da ajuda de vocês. Pô, Xará, Deus tem me ajudem, hein? Tenham misericórdia de mim. Ainda bem que Deus não esquece. Eu lembro de outras coisas, Ó, mas vamos lá, gente, a lição da semana tremenda, hein? Essa tremenda. daí... Xará, você prometeu orar, você vai orar em hebraico. Em hebraico. Você vai orar. Ali, né? Exato. Você ora em hebraico e traduz no português. Tá bom. Só aqui no Lição em Dose Dupla. Vamos orar. Yevarech Adonai, nosso querido Deus, nós nesse momento vamos estudar a Tua Palavra. E nós queremos, como Moisés, que vamos estudar da ressurreição, um dia clamar, quando o Senhor voltar nas nuvens do céu, Baruch atah vesheb Adonai, bendito aquele que vem em nome do Senhor. Então concede-nos esta visão ao estudarmos a Tua Palavra por Cristo. Amém. 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 Que gostoso, né? Muito bem, amigos. Moisés, um personagem central, um personagem, é um ícone no Velho Testamento, neste livro de Deuteronômio. A gente conseguiu ver um pouco da vida desse homem, do caráter, das mensagens que saíram dos seus lábios, aquilo que foi escrito, deixado para nós. Mas no livro de Deuteronômio, e chegamos agora na parte final desse livro, nós vamos compreender algo extraordinário, que a vida, o ministério, a morte, a ressurreição de Moisés revelam não somente a vida dele, mas revela o amor, a graça e o caráter do Deus que um dia escolheu esse homem. Lá quando ele nasceu, que propósito maravilhoso. O tema da lição parece sugerir uma história triste, né? No encerramento da narrativa da vida desse homem. Mas, na verdade, até mesmo a morte de Moisés, nós estudamos isso, ela tem coisas extraordinárias, lições importantes para nós vivermos como indivíduos. A gente vai explorar um pouquinho mais, mas eu só queria abrir aqui dizendo que até mesmo o momento de maior dor e sofrimento do ser humano, que é a morte, no caso de Moisés, é cercado por coisas extraordinárias, coisas espetaculares, sozinho, ele e Deus. Deus faz o velório, faz o sepultamento dele, e ele tem uma experiência fantástica um pouquinho antes da morte, a coisa extraordinária que a gente vai recapitular. Sim, você pega, por exemplo, o chamado dele, né? O chamado de Moisés, cercado de uma teofania, assim, que a gente pouco vê na Bíblia, Xará. De fato, Moisés, ele é singular na Bíblia, né? É por isso que, como estudamos semana passada, né, Deuteronômio 18 promete um profeta, um Navi, um anunciador, semelhante a Moisés, que vai ser Cristo, numa lógica muito maior, mas Moisés se torna um protótipo, ou em teologia a gente diz um tipo de Cristo, né? Por causa do seu chamado, né? E como a lição fala dessa ressurreição, então, por consequência da morte e ressurreição,
Quem disse que morte é ausência de Deus, não é? Esse ano, ainda com pandemia, ainda que esteja, graças a Deus, aliviando aí as situações pelas vacinas, etc. Mas muita gente que está nos ouvindo e assistindo perdeu pessoas queridas. Do dia para a noite, a pessoa se foi ali, estava bem, de repente ficou mal 2, 3 dias, se foi. Alguns ficaram meses, às vezes, internados e se foram também. E às vezes a gente pergunta onde estava Deus que permitiu que essa pessoa morresse, se fosse. E quando você vê Moisés morrendo, Deus está com ele. Deus fala com ele, Deus mostra tudo para ele. Nós vamos ver isso, Deus o sepulta. Depois vamos ver a ressurreição, mas quem diz que morte é ausência? Deus estava com Moisés mesmo no meio da morte, quando tudo parecia escuro. Agora, o que eu acho interessante na vida de Moisés é que ele já havia sido escolhido por Deus por ocasião do seu nascimento. Foi algo extraordinário que aconteceu. Então, o chamado dele, aparentemente, é para o início da vida. Mas quando a gente vai descobrir, em Êxodo 7, o verso 7, diz que ele, de fato, foi chamado para cumprir a missão que Deus tinha traçado para ele só com 80 anos. A gente percebe que foram 80... Veja, quem que vai começar uma vida ativa aos 80 anos? Foi isso que aconteceu com ele. Aos 80 anos, Deus o chama para cumprir a parte mais especial da sua vida, o chamado para tirar o povo do Egito. E a gente percebe que Moisés ele começa quando geralmente as pessoas estão terminando. Uhum. Então talvez tenha algum irmão, alguma irmã de igreja, tá já com seus 60, 70, 80 anos, já, como diz outro, já está olhando mais para o fim do que para o começo, né? Está pensando, o que vai ser de mim? Moisés ele começou com 80 anos. Quantos anos você tem? Se você está achando, não, agora já não tenho mais nada a fazer. E ele mesmo escreve no Salmo 90, versos 7 e 8 ali, que nos dias dele a vida ia 70, quando muito 80 anos. Ou seja, então, quando ele é chamado por Deus para fazer a missão acontecer, talvez ele já estivesse pensando assim, não, já deu para mim, já vou morrer, já está acabando. E Deus o chama para iniciar. E olhando dali para trás, a vida dele tinha sido só fracasso. Ele fracassou como estadista, fracassou como líder, fracassou como ser humano porque ele mata, ele comete um crime. Mas é nesse contexto que Deus o chama para iniciar uma jornada extraordinária. Eu acho interessante aqui, pastor Robson, na introdução ainda de sábado da lição, o autor fala que o Senhor usou Moisés para revelar o seu amor para o seu povo, né? A Havá Michael, o amor por meu povo Israel, não é? E aonde que estava manifestado principalmente o amor de Deus para com Israel? Talvez ao estudar a lição de Deuteronômio ao longo do trimestre, você não notou. Talvez ao recapitular conosco a lição, você não notou. E talvez nem nós tenhamos destacado ao longo do trimestre, porque isso vai se tornando mais claro. No final do livro, algumas peças vão se encaixando melhor, algumas coisas vão fazendo sentido. Mas o grande amor de Deus por Israel não está na nuvem, no fogo, nem na água e nem em Canaã. A maior representação naquele momento de travessia do deserto era Moisés. Moisés era o Deus, era a representação de Deus, do Deus que abriria mão de tudo, do Deus que abriria mão da sua posição, do Deus que sofreria pelo povo, do Deus que se sacrificaria pelo povo, como ele diz, tira o meu nome do livro da vida. Então Moisés era a representação viva de Deus, por isso era um tipo de Cristo. Aí nós entendemos, exato, aí nós vamos entender melhor isso. Porque Cristo vem revelar o amor do Pai. E Jesus chega a dizer o seguinte, quem me vê, está vendo quem? Ele está vendo o Pai. E Moisés tinha essa revelação do Pai. Ellen White, aí também na introdução, ela disse que Moisés sabia que iria morrer sozinho, não seria permitido a nenhum amigo terrestre acompanhá-lo em suas últimas horas. E havia um clima de mistério e solenidade em torno da cena que estava perante ele, que fazia com que se sentisse um aperto no coração. A mais severa prova era separar-se do povo de que havia cuidado e a quem demonstrara tanto amor, povo com o qual seu interesse e sua vida tinham estado unidos durante tanto tempo. Aí ela termina dizendo o seguinte, contudo Moisés, Moisés havia aprendido a confiar no Senhor e com inquestionável fé entregou sua vida e seu povo à misericórdia e ao amor de Deus. Patriarcas e Profetas, páginas 470. Mais uma coisa aqui que você encontra de paralelo, né? Por exemplo, Jesus, ele tinha perfeita noção
de como, quando, onde ele ia morrer. E você encontra aqui Moisés, da mesma forma, Ellen White fala isso aqui, que ele sabia que ia morrer sozinho. Cristo. Ele sabia, como Cristo. Porque morrer sozinho não significa simplesmente ausência de pessoas. No caso de Moisés, sim. Mas no caso de Cristo, havia multidões ali, mas ele teve que morrer sozinho. Aliás, né, ele mesmo disse, né, ferirei o pastor e as ovelhas se dispersariam. O morrer sozinho ali é que não tinha nenhum dos dele ali dando conforto para aquele momento. Ele enfrentou sozinho aquele instante de sofrimento, né, de angústia. Agora, sabe, o que me fascina nos homens da Bíblia, eles não eram imperfeitos. Homens que, como nós, tendências carnais, homens que em certos momentos perdem, às vezes, a sensibilidade de tomar uma decisão, entendeu? Gente que perde até a comunicação com Deus. E por perder, em certos momentos, a comunicação com Deus, o desdobramento disso são decisões equivocadas. E a gente encontra aqui, no início da lição, a gente pode fazer tem um pano de fundo que vai nos levar a compreender o final da história de Moisés, porque nós vamos encontrar, né, no livro de Números, no capítulo 20, amigos. Números, capítulo 20, nós temos aqui os versos 7 e 8. São dois versos muito importantes, é o contexto do deserto. Sabe que é impressionante a gente ver o cuidado que Deus tinha pelo povo, né? Cuidado, nos mínimos detalhes. A rocha e a água eram a representação disso aí, né? Exatamente. Você tem, por exemplo, Deus cuidando do povo, alimentando com o maná. Você tem o cuidado, Xará, você mencionou aqui no começo, o cuidado de Deus provendo o calor no frio, provendo o refrigério no calor. Deus cuidando. E Números capítulo 20, os versos 7 e 8, vale a pena a gente fazer a leitura desse texto e ver a providência de Deus e Deus usando Moisés para isso. Né? O que diz o texto aí? Eu leio? Números 20, versos 7. Versos 7 e 8. Verso 8. Disse o Senhor a Moisés: toma o bordão, ajunta o povo, tu e Arão, teu irmão, e diante dele falai a rocha, e dará a sua água. Assim lhe tirareis água da rocha, e dareis a beber à congregação e aos seus animais. Aqui é claro a forma, né, como Deus esperava que fosse feito o milagre. Era uma segunda ocasião que Deus fazia a mesma coisa. Você percebe que Deus estava aqui já deixando muito claro. Você já bateu na rocha lá atrás, eles entenderam. A rocha ferida significa Cristo. Então aqui você não precisa ferir de novo. Fala. Porque, você vê, nós estamos aqui, há um contexto de morte, né? Subentendido. Se você for no verso 1, você percebe que Miriam tinha morrido. Logo após, aqui na sequência ainda, no capítulo 20, a partir do verso 22, você tem a morte do outro irmão, Arão. Então, diante desse contexto de morte, você imagina, o povo estava lamentando, morreu Miriam. E dentro desse contexto, Deus fala assim, olha, um milagre para saciar a necessidade de vocês, que é a água, é o milagre que representa a morte de Cristo, a rocha ferida. Então, confie nisso, que vocês vão encontrar a necessidade que vocês tanto precisam. E Ellen White diz que, completando 1 Coríntios, não é? Aliás, se apoiando em 1 Coríntios 10, não é? Onde fala da mesma nuvem, da mesma rocha que era Cristo, né? Que eles beberam no deserto, que era o símbolo da redenção, de fato. Assim como Cristo deveria morrer uma única vez pelo pecado da humanidade, e agora nós temos que conversar com Ele no santuário celestial, confessar nossos pecados a Ele, era necessário que a rocha fosse ferida uma vez. O pastor Robson mencionou aqui a morte de Miriam e depois de Arão. Notem que os personagens centrais da caminhada do deserto estão sendo retirados. E Deus estava estabelecendo marcos, e a Bíblia diz, não removai os marcos antigos. Então, a atitude de Moisés, desesperada naquele momento ali, impensada, retirou uma grande lição para o povo da história da redenção. E, fora isso, Deus trata Moisés como deve se tratar um líder com maior responsabilidade. Então, você tem em 1 Coríntios 10, ali 1 ao 4,
toda a representação de uma rocha que sempre os acompanhou pelo deserto. Essa rocha é Cristo. A água é o Espírito. Tá? Nós vamos ter diversos textos no Antigo Testamento e no Novo. Cito aqui como exemplo João 7, 39, não é em diante, 37 ao 39, que ele diz que a água é o Espírito Santo. Então há toda uma representação da salvação que Moisés jogou por terra, de toda uma lição que os acompanhava ao longo de muitos anos, dia a dia no deserto. Fale com a rocha. Se você clamar a ela, sempre haverá bênçãos do Espírito quando você for até a rocha que é Cristo. Xará, para a gente pensar aqui, Robinho, semana passada, a ênfase das Escrituras e da lição foi a palavra de Deus. Está escrito, está escrito, está escrito. Deus falando, Deus falando, Deus falando. E agora, de uma forma surpreendente, Moisés tem que falar a rocha. Uma alusão, Moisés tem que falar a Cristo. Ou seja, num relacionamento espiritual, a gente vê isso, né? Deus fala, mas a gente fala também. Essa comunicação não é unilateral. Relacional, né? O relacionamento com Deus não é unilateral. Né? E também ele não é unimodal. Não é só de um jeito e não é só de uma pessoa. É um relacionamento. E esse relacionamento construído aqui, ele pode ser entendido nesta imagem da água saindo da rocha. Tem algumas coisas interessantes sobre esse episódio aqui. Porque são dois momentos, né? O versículo 8 fala, ele tem que falar a rocha, e é claro que se a gente ler aqui os versos anteriores, desculpe, Robinho, mas é isso aí, o contexto. Os versos anteriores, por exemplo, a partir do versículo 2, Moisés traz aqui a situação. Então não tinha água para o povo, eles estão no deserto. E tem um detalhe aqui, viu, Xará? Como eles estão à margem de entrar em Canaã, Ellen White também confirma que Deus decidiu testá-los, porque a rocha nunca deixou de jorrar água. Então alguém pode pensar assim, mas todo dia tinha que falar com a rocha ou bater nela? Não. Ela sempre os acompanhou, né? Onde eles paravam tinha uma rocha jorrando água, era o cuidado de Deus. E naquele momento que o povo precisava aprender a viver pela fé ali, sem somente aquilo que eles viam, confiar em Deus, Deus fez com que a rocha parasse de jorrar água. E eles deviam clamar a esse Deus que sabia das suas necessidades. Então, até nisso Moisés não se apercebeu no meio daquele amontoado de gente clamando, reclamando. Então Deus fez de propósito. E por que ele faz isso? Porque ele estava tentando realmente ensinar lições para o povo. E Moisés quebra todo esse momento didático de Deus. Exato. Eu vejo que no momento de crise se revela a fundamentação da nossa fé. Na crise se revela. Na crise não se constrói. Não. Também ajuda a construir. Mas na crise, muito se revela da fundamentação da nossa fé, das nossas crenças, dos nossos valores, a forma como a gente entende o caráter de Deus. Então, o povo aqui, Xará, no versículo 3, por exemplo, não tem água, o que eles fazem? Eles discutem com Moisés. Eles vão reclamar, né? Eles questionam momentos de com crise, Moisés. né? Momentos de crise não modelam caráter. Entendeu? Revela quem você é. A gente modela caráter no dia a dia. Não espere o momento da crise para dizer agora eu vou confiar. Não vai. O verso 4 diz assim: porque vocês trouxeram a congregação do Senhor a este deserto para morrermos aqui. Nunca foi plano de Deus. E nunca saiu dos lábios de Moisés a intencionalidade de fazer com que o povo deixasse o Egito para morrer no deserto. O deserto seria apenas um momento transitório na história de Israel e não o fim da história de Israel. Então você percebe que até a forma desse povo falar, eles não estão falando a verdade. Eles não estão revelando algo que realmente era. Ou seja, não foi fácil para Moisés como líder lidar com tudo isso aqui. Como a crise limita a nossa visão, né? Por isso não é legal tomar decisões em momentos de raiva, de ira, de crise. Todos nós já fizemos isso em algum momento. A gente acaba tendo uma visão limitada no meio da dor. Por isso que a gente não deveria cuidar da gente mesmo. Tem profissionais para isso em momentos de crise e de dor. Porque você não consegue. No meio do direito se diz assim, né, que você não deveria advogar em causa própria. Eu sou advogado, então eu poderia ir lá e defender a minha causa. Mas não é o ideal. Porque eu fico tão viciado na situação que eu não vou conseguir enxergar aquilo que está ao meu redor. Agora, veja bem. Estamos aqui em Números, no capítulo 20. Então Deus, de uma forma tão clara, pede para que ele falasse a rocha. Os versículos posteriores, verso 9, então Moisés pegou o bordão,
que estava diante do Senhor, como este lhe havia ordenado. Olha que interessante. Você percebe que Moisés, em alguns aspectos, ele obedece a Deus, Mas não completamente. mas não completamente. E aí ele, geralmente no momento que nós perdemos assim a gente usava uma palavra lá no interior, é estribeira, né? Quando a gente perde a estribeira, quando a gente perde domínio próprio, o que acontece? Razão. A razão, nessa hora, a gente imputa aos outros o pecado que nos assola. Uhum. Quem estava para cometer rebelião ali, não era só o povo. Não era o povo, era ele. Ele estava se rebelando contra uma ordem estrita de Deus. E aí no verso 10 ele diz assim: ouvi agora, rebeldes. Quem é rebelde? Ele não também é só era. o povo. Ele também era. Porque Deus havia claramente orientado: falai a rocha, verso 8. E aí, qual que é a rebelião? A rebelião que ele faz aqui, muito clara, específica, do verso 10. Porventura faremos sair água desta rocha para vós outros? Quem é que dava água? Ele se coloca aqui em pé de igualdade a Deus. O que é rebelião? A rebelião específica do pecado é a criatura se colocar no lugar do Criador. E aqui Moisés está fazendo isso. Faremos. Ele nunca fez. Não foi ele. Não foi o poder dele. Era Deus. Mas a rebelião faz ele inverter os papéis, né? E aí, para consumar essa rebelião, que até então era nominal, era de palavra, aí vem a ação. Ele, pum, fere a rocha. E olha só que interessante. Deus fala: fale a rocha. O que é que ele faz? Ele fere, ele fere a rocha. Sabe o que eu faria se eu fosse Deus? Sabe o que eu faria? Estava tão prepotente, tão seguro de si, que quando ele, pum, pum, nada de água. Eu ia falar assim: não vou mandar água. Se vira. Não é você que resolve os problemas? Então vai lá, resolva. Só que como Deus é benevolente, né? Eu vejo aí... a graça de Deus é muito grande, cara. Você pega um líder que se rebela, mas Deus decide proteger a liderança de Moisés. Deus faz grandes... Mesmo na desobediência. Deus faz grandes coisas através de nós, mas em muitas situações, Deus faz grandes coisas apesar de nós. Apesar de nós. Apesar de Moisés... Aqui foi apesar. Apesar de Moisés ter pecado, ter feito coisa errada, Deus ainda permitiu que a água saísse da rocha. Né? Acho que faz mais apesar de nós do que através de nós por causa do nosso pecado. Né? Queria fazer mais ainda. Ellen White diz que Deus colocará o Espírito em nós tanto quanto nós permitamos que Ele coloque. Né? Então, apesar da nossa rebeldia, apesar da nossa ignorância, dos nossos preconceitos, de tudo, dos nossos pecados, Deus ainda nos usa. Né? Isso é a misericórdia de Deus na nossa vida. O grande problema daqui de Moisés não é ele se irar, não é ele se rebelar, mas é ele se colocar no lugar de Deus e achar que ele tinha condição de fazer alguma coisa. Ele se perdeu completamente e esse pecado ele pagou caro. Né? Agora, veja bem, como nós colocamos aqui, Deus poderia ter exposto Moisés ali publicamente diante do povo, seria uma vergonha. Ele não faz isso. Você já pensou? Ele bate. É. Cadê a água? Não, ia ser Ou seja, o ministério de Moisés por terra... Ia ser uma humilhação para ele, né? É. Mas Deus trata do pecado, do problema de Moisés em particular com ele. Ele podia ter exposto o vexame publicamente, né? E o povo dizia: cadê o que abriu o mar? Cadê o... Né? E acabar com o orgulho e a vaidade aqui dele. Tem uma lição pra gente, né? Líderes erram. E erro é erro. Deus vai punir o erro, mas tem a sua graça estendida. Moisés errou, Abraão errou, Davi errou, humanamente falando, né? Que erro Davi cometeu, né? Além de tomar a mulher do outro, matou o marido. E é curioso que por mais coisas que tenham acontecido, Deus perdoou e resgatou. Então, Deus estava ensinando Israel aqui também que não era Moisés o Redentor. Moisés é um grande exemplo. E você e eu não temos que olhar só para homens. Eu posso errar, o Robson pode errar, o Assunção pode errar. E se nós errarmos, Deus nos livre, nada do que falamos baseado na palavra cai por terra, porque não foi baseado em nós. Homens e mulheres erram, mas nós temos que olhar para Cristo
E era isso que Deus estava tentando fazer. Moisés, eles não têm que olhar para você. Quando ele diz, nós daremos água, façam eles olharem para a rocha, porque esta rocha estará para sempre, você não. Uma coisa interessante aqui, veja, Deus ele não varreu o pecado de Moisés para baixo do tapete, porque teve a hora certa e o lugar certo. E também, apesar de Deus ter tratado individualmente com Moisés, ele tratou publicamente, porque ficou claro para todo mundo que ele precisou morrer em função da desobediência dele. Agora, tem uma coisa interessante. O tempo de Deus não é o nosso. Talvez se fôssemos nós, qualquer um de nós aqui, no lugar de Deus, mais do que simplesmente não mandar água, o pecado dele era passível de morte. A blasfêmia dele foi tamanha que ele teve que pagar com a vida. E ele pagou com a vida. Só não foi na hora que a gente gostaria que fosse. Porque a gente gosta assim, alguém pecou contra Deus, fez algo terrível, tem que pagar, deve satisfação, tem que cumprir o que a lei demanda. Ele poderia aqui, olha, a gente poderia no capítulo 20 de Números ter a morte dos 3 mais importantes personagens protagonistas da liderança do povo, da saída do Egito para chegar na terra de Canaã. Poderia ser aqui, a morte de Miriam, no meio do capítulo a morte de Moisés e no final do capítulo a morte de Arão. Poderia e deveria, e certamente deveria, mas o que Deus faz? A morte dele vai só acontecer depois, quando ele termina de cumprir todos os propósitos que Deus havia traçado para ele, mas ele morre. Só que lá em Deuteronômio 34. Aqui, Deuteronômio 31, verso 14. 31:14. Leio? Pode ler. Disse o Senhor a Moisés, eis que os teus dias são chegados, para que morras. Chama Josué e apresentai-vos na tenda da congregação, para que eu lhe dê ordens. Assim foram Moisés e Josué, e se apresentaram na tenda da congregação. E aí tem o versículo 16 também, né? Você pode ler. Disse o Senhor a Moisés, eis que estás para dormir com teus pais, e este povo se levantará e se prostituirá, indo após deuses estranhos na terra para cujo meio vai, e me deixará, e anulará a aliança que fiz com ele. Ou seja, fico pensando aqui nessa cultura da meritória daquilo que fazemos, porque isso é natural do ser humano carnal, né? Eu acho que é saudável, por exemplo, você merecer, você lutar e conquistar coisas pelo seu mérito. Então, por exemplo, todos nós aqui, já compartilhamos aqui também, tivemos experiências na colportagem, né, o trabalho de venda de livros para pagar o estudo. Poxa, como era gostoso a gente levantar cedo, trabalhar o dia inteiro, cansado, sabe, se esforçar e chegar no final do dia, você olhar para trás e dizer assim, gente, eu me entreguei tanto ao trabalho e foi recompensado isso. Aos méritos é claro que não só os méritos do nosso trabalho, mas a bênção de Deus, o milagre de Deus ali para nos prover, abrir portas para a gente vender livros. E a história de Moisés, quando nós olhamos, você vai perceber o seguinte, se tinha um indivíduo que saiu do Egito, que merecia entrar na Terra Prometida, era Moisés. Era Moisés. Aliás, se a gente for falar de merecimento, quando a gente vai para a descrição de Deuteronômio 34, ali no contexto da morte dele, tem um verso aqui que eu acho sensacional. Diz assim, o verso 7 do capítulo 34. Tinha Moisés a idade de 120 anos quando morreu. Portanto, o tempo dele de chamado, de cumprimento do chamado, foi 40 anos. É o tempo que um pastor trabalha hoje. Eu, no caso, vou ter que trabalhar até um pouco mais do que isso, né, para me aposentar. Mas ele trabalhou 40 anos a partir dos 80. Então, veja só. 120 anos quando morreu. E agora, preste atenção. Não se lhe escureceram os olhos. É um camarada que morreu enxergando. Gente, hoje, com 70, 80, a catarata toma conta. O que é que fez com que os olhos dele não se escurecessem? A gente tem diversos casos anteriores a ele, de patriarcas que já não enxergavam mais. Eu posso só, completando aqui a sua fala, Deuteronômio capítulo 3, verso 25, lá no início do livro, Moisés chega para Deus assim, peço-te que me deixes passar para que eu veja esta boa terra que está do outro lado do Jordão, esta boa região montanhosa e o Líbano. Ele pede para Deus, ele quer ver, ele quer enxergar, ele quer estar lá.
Olha, eu tenho uma inferência, isso aqui é inferência minha, não tem nada no texto, no espírito de profecia, espírito secreto, nada. É uma inferência minha. Possivelmente ele deveria estar com catarata, não enxergar. Por que ele estava sendo a presença de Deus? Deus é quem ampliava a visão dele. Ele saiu, o rosto dele resplandecia. Você acha que não consumia tudo que tinha lá? Até catarata Deus tirou. Eu estou inferindo aqui no texto. E aí diz que não se lhe escureceram os olhos. Aliás, falando sobre os olhos, quando você vai no capítulo 34, aqui no começo, tem aqui uma menção de lugares que ele viu. Se eu não estiver equivocado, o pastor Vandes conhece a terra lá e já esteve lá em diversos lugares, mas a descrição geográfica que ele tem aqui do Monte Nebo, para ele ver a terra toda, aqui diz, né, no verso 1, final, diz que Deus mostrou a terra de Gileade, a terra de Dan, Naftali e tal, inclusive no verso 3, a campina do Vale de Jericó, a cidade das palmeiras até Zoar. Se eu não estiver equivocado nas minhas afirmações aqui, o que ele está vendo nesse momento é uma visão panorâmica, 360 graus da Terra Prometida. E, para se ter uma ideia, olha, de onde ele estava até o Monte Hermon, que é o lugar da transfiguração de Cristo, que ele vê aqui, lá distante, o Vale de Jericó, lá para cima, ele vê tudo isso, você tem de carro 325 quilômetros, o que daria, em linha reta, talvez uns 150, 200 quilômetros. Ou seja, os olhos dele estavam tão bons que ele conseguiu enxergar 200, possivelmente 200 quilômetros de onde ele estava. Quem é que consegue ver isso? Os olhos dele viam, porque os olhos dele não tinham se escurecido. E diz o texto lá do verso 7 que não se tinha lhe abatido o vigor. Um homem de 120 anos, Deus falou, sobe. Deus não transportou ele. Sobe, ele subiu um monte de Pisga, possivelmente uns 800 metros, uma face assim, olha, que exigia esforço físico, e um homem como ele foi capaz de subir. Sabe por quê? Ele morreu, mas porque ele andava com Deus, ele tinha condição de continuar vivendo. Deus precisou interromper a vida dele, não que fosse necessário, mas porque ele tinha essa convivência. A morte dele fala muito mais sobre a vida do que a gente dá conta, às vezes, do texto. Era um homem que morreu sem precisar, que ele enxergava, ele tinha disposição e saúde. Agora a gente tem esse momento, esse prelúdio à morte de Moisés, porque tem uma caminhada, né? Moisés se despede do povo, Deus diz assim, Moisés, se despede do povo e sobe o monte, e a gente fica pensando o seguinte, as últimas horas de um indivíduo que sabe que vai morrer, e não é aquele que está no hospital, não é aquele que está diante de um médico e diz assim, é um estado terminal. É uma notícia que abala, de certa forma, as estruturas. Ellen White, aqui, ainda em Patriarcas e Profetas, e vale muito a pena você ler o que ela escreve, porque isso amplia, é uma luz menor para a gente poder entender todo esse tema de Moisés. Ela vai dizendo algumas coisas que eu queria que vocês também comentassem aqui. Ela fala o seguinte na lição de terça. Na solidão, Moisés viu sua vida de lutas, dificuldades, desde que havia deixado as honras da corte de um reino que poderia ter sido seu no Egito. Para arriscar, ele arriscou tudo isso no futuro com o povo escolhido por Deus. E ele começa, ela vai descrevendo no texto aqui, que ele começa a se lembrar de toda a jornada, né? Dos dias que ele passou em caminhada no deserto, lá cuidando das ovelhas, quando nós temos aqui o chamado dele ali na sarça. Moisés, por exemplo, ele consegue relembrar da trajetória os milagres que Deus foi operando ao longo destes 40 anos, o poder manifestado de Deus, mas ela diz o seguinte, apesar de tudo que Deus tinha feito pelo povo, apesar das próprias orações e dos esforços de Moisés, apenas 2 de todos os adultos do vasto exército que deixou o Egito foram considerados dignos de entrar na Terra Prometida. 2 foram considerados dignos. Aí ela termina assim, revendo os resultados de seus trabalhos, Moisés recapitulando tudo que ele fez, como líder, tudo. Aí ela fala assim, sua vida de provações e sacrifícios, Moisés tinha a impressão de que quase tudo havia sido em vão.
Agora, você imagina isso aqui? É forte, né? Agora, tem um texto, Hebreus 11, 26, que ele é muito significativo para descrever Moisés. Lá diz assim: porquanto considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. A Galeria dos Heróis da Fé descreve Moisés como sendo aquele que contemplava. Essa palavra contemplar, no grego, apoblepo, significa alguém que olha para longe, para bem distante. Que tem a ver com Deuteronômio 34:4. Os olhos. Essa é a grande característica da liderança de Moisés. Ele conseguia ver além dos problemas. Então, a última coisa que Deus faz para ele, até só uma menção aqui, uma cultura geográfica. Por exemplo, ali diz alguns marcadores geográficos em Deuteronômio 34. Ele viu a terra de Edã, o extremo norte de Canaã. Ele viu a terra de Gileade, oriente ao Jordão. Ele viu a terra de Efraim, região montanhosa. Ele viu o mar ocidental. Ele viu o Negueb, que é a região sul. Ou seja, os pontos que ele vê são pontos de 360 graus. Por quê? Moisés era um homem que sabia ver. Ele sabia enxergar além. Então, mesmo ele recapitulando, ele tendo as dificuldades, ele tendo a impressão, os seus olhos não estavam fixos na condição atual. Ele conseguia ir além. Por isso que a última coisa que Deus faz para ele é dar uma visão. E essa visão que Deus dá não é uma visão limitada geograficamente. Ele não viu só 200 quilômetros, ou, quem sabe, de carro, e 300 quilômetros. Ellen White descreve que ele viu todo o transcurso do tempo, da entrada do povo na Terra Prometida, os reis que se levantariam, a apostasia do povo, a vinda do Messias, a morte do Messias, o surgimento da igreja, a apostasia da igreja, a queda da igreja, a perseguição à igreja. Ele vê a volta de Jesus e vê o povo entrando na Canaã. Coisa maravilhosa. Xará, participa aí, você já está jogando aí, Xará. Não, eu estou aqui ouvindo, aqui, guardando o momento apenas. Vamos lá, Xará, comenta aí, Xará. Depois dessa explanação bonita do Robinho. Eu só estava pensando assim que a punição de Deus pelo erro de Moisés não foi a morte. Moisés sabia que ia morrer. Foi não poder entrar em Canaã. Exatamente. Como a grande bênção não foi a ressurreição, foi a Canaã celestial que lhe era garantida. Essa é a diferença, então, né? Veja que ele não pede para não morrer. Ele Ele sabia que os dias dele estavam chegando ao final. Ele pede para ver entrar. a terra. Ele diz: Senhor, eu quero ver a terra. E Deus diz: você não vai ver a terra. Depois Deus acaba mostrando até além, né? Eu quero provar. O ver é provar a terra, de fato, né? Então, a punição não é a morte, de fato. Ele sabia que em algum momento ele deveria morrer e confiar na graça de Deus para a vida eterna. É porque Josué e Caleb entraram e morreram. Exato. Todos que entraram lá morreram depois. O problema dele é que ele sonhava com aquela terra. Enquanto o povo não pede, ele clama pela terra. E aí a gente vê a graça de Deus, como o pastor Robson mencionou aqui. Deus não vai, né, desculpar o erro, mas você vê que a graça é maior do que o erro. Porque daí ele mostra que os planos de Deus para a vida de Moisés eram maiores que os de Moisés. Ao invés de entrar numa Canaã terrestre, Moisés entra numa Canaã celestial. Então, a bênção era muito maior do que ele esperava. E aqui, que lição que fica para nós? Não é? A gente pode errar, infelizmente. Podemos errar, cometer pecados. A Ellen White fala disso, né? Aqueles que estão na caminhada rumo ao céu poderão cometer pecados, terão de se inclinar aos pés de Cristo, mas ele vai estar à destra do Pai. Então, veja, os erros vêm na vida, mas a graça de Deus é maior. O que conta no final é toda uma jornada. Eu gosto de uma citação de Ellen White, onde ela diz que o justo juiz, quando for nos julgar, não levará em conta o ato isolado de uma vida, como os seres humanos fazem. Você pode acertar tudo, é igual técnico de futebol, né? Ganhou um campeonato inteiro, perdeu a final, parece que não presta, vale. né? O ser humano é assim. Deus não. Ela diz, ele vê uma vida toda, ele vê a carga hereditária, o ambiente que fomos criados, as oportunidades que tivemos deixando de ter. Ela diz, tudo o justo juiz há de pesar na balança. Então ele tem uma lição para Moisés, ele tem uma lição para o povo, mas a história de Moisés não é triste porque não acaba aqui, senão ela seria triste. Eu acho que... Ela vai adiante e Judas 9 vai explicar mais que isso. Eu acho que esse é o problema do ser humano em não esperar Deus terminar a história. Né? Nós queremos uma conclusão agora. E às vezes a história continua, a história de Moisés continuou. Uma vez um professor falando sobre a vida de Ruth, ele disse algo interessante, Noemi e Ruth, não é? Se nós olharmos a trajetória de Noemi em especial, a vida da mulher é uma desgraça. Ela passa fome, abandona o lar, ela perde o marido, perde os filhos, ela perde o tempo todo no livro, né? Mas quando a gente olha a história dela do fim, não do início, mas do fim, desde o início, você percebe que
Ruth vai ficar ao lado dela, casa com Boaz, vem Obed, vem Jessé, vem Davi, vem Salomão. Tudo a partir daquela desgraça, Deus consegue fazer a bênção. E aí vem o Messias, que permite que ela tenha um dia de volta seus filhos, Malom e Quilom, né? E o seu esposo, Elimeleque. Então, veja, se você olhar a história de Noemi ou de Ruth só no início, não dá mesmo. Você tem que esperar Deus terminar a história. E alguns ainda dizem o seguinte, né, que em hebraico a gente lê da direita para a esquerda, né? Em português, da esquerda para a direita, em outras línguas também. Diz que Deus ensinou o seu povo a ler de trás para frente para exatamente verem o fim desde o início. Porque se eu não olhar o fim de todas as coisas, a eternidade, a história não faz sentido, falta uma peça nesse quebra-cabeça. E veja, a peça e o que faz sentido nos ajuda aqui nesse texto, de certa forma complexo, de Judas, capítulo 9. Eu até ia comentar sobre isso. A gente tem uma diferenciação proposital na descrição da morte de Moisés, da descrição da morte de Miriam e também de Arão. Então, qual que é a diferenciação? Você tem aqui em Números 20 a descrição geográfica de onde ela foi morta, né, morreu em Cádiz, e de onde ela foi sepultada. Diz que ali ela foi sepultada. Então, dá a localização. Ela foi sepultada aqui. Quer saber? Está aqui. Você avança um pouquinho mais, você vai no capítulo 20, ainda verso 22, diz que ele morre, Arão, e eles foram ao Monte Or, foram sepultados, ele foi sepultado ali. E ele não vai sozinho. Deus pede para que Moisés, Arão e o seu filho Eleazar subam. Mas quando a gente vai para Deuteronômio, você chega lá em Deuteronômio capítulo 34, você tem o lugar onde ele morreu, né, o cimo de Pisga. Mas tem uma informação bastante interessante. Diz assim, olha, ali diz que ele morreu e ninguém sabe, o verso 6, até hoje o lugar da sua sepultura. Por quê? Por que Deus não permitiu que ficasse conhecido o lugar da sepultura? Porque ele não estaria mais ali, e o que poderia acontecer? As pessoas poderiam... Virar objeto de adoração. Ou virar um objeto de adoração. Então, porque o ponto principal não seria a sua morte, mas o ponto extraordinário seria a sua ressurreição. E é isso que Judas vem explicar, que fique aberto para nós, né? Como é que foi que a ressurreição aconteceu? Que é o verso principal, né? Você gostaria de ler, Charada? Judas 9? Vamos ler Judas, verso 9. Só tem um capítulo ali, né? Então vamos ler ali. O verso 9 diz assim: Contudo, o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo, disputava a respeito do corpo de Moisés, não se atreveu a proferir juízo inflamatório contra ele. Pelo contrário, disse: O Senhor te repreenda. Então nós temos aí o que é inusitado? Um cenário, não do sepultamento, mas pós-sepultamento de Moisés, nós temos um cenário de um grande conflito aí. O que é inusitado aqui? Porque, veja, o inusitado, veja, Miriam morreu, ficou conhecido o lugar, tal. Arão morreu, ficou conhecido o lugar, foram testemunhas. Deus não queria testemunha do lugar onde seria enterrado Moisés por uma questão. Deus sabia que ia ressuscitá-lo. Viu, Robinho? E aqui, ó, você lê o texto, né? Assim morreu ali, na terra de Moab, tá, ok. Este o sepultou, então Deus sepulta Moisés, tá? O verso 7 diz assim, o verso 6 ainda, e ninguém sabe até hoje o lugar da sepultura, ou seja, por a quê? partir daí, a história ela se torna parte do mundo sobrenatural. Por que parte do mundo sobrenatural? E aqui vem a grande questão. Porque Moisés é o primeiro ser humano ressuscitado da história. Então Deus estava para fazer a coisa mais extraordinária. Isso foi tão extraordinário que quando Deus vem para ressuscitar, Judas descreve que vem alguém junto. Quem que aparece ali? O diabo. O diabo. E ele começa a contender com Miguel. A gente não tem tempo para explicar, mas Miguel é Cristo. Então, dentro desse contexto, o que acontece? Quando Cristo vem para ressuscitar Moisés, o diabo fala, alto lá. É o epicentro do grande conflito, ele diz assim, o diabo e Cristo. Diabo e Cristo. Não, alto lá, que coisa é essa? Você ainda não tem autoridade para fazer isso, não. Você não tem esse poder. Aí Jesus, você fala assim, eu não quero nem conversa com você. Se você quiser, fala com o Pai. Ele que te repreenda. Moisés, levanta. Porque o diabo, segundo patriarcas e profetas, ele queria tirar o corpo de Moisés da terra. Queria profanar, né? Então, você percebe que o inusitado aqui não é a morte, porque a gente já tem esse tema da morte, mas é a ressurreição. E a ressurreição de Moisés, ele não é, veja, ele não é o prototocos, como de fato aparece no Apocalipse, que Cristo,
ele é o primeiro, né? Veja, Cristo não foi o primeiro, Moisés foi o primeiro, mas o exemplo dele, apesar de ter sido o primeiro, não é o mais importante, é que o que Cristo faz por ele ali, o que Miguel faz por ele ali, vai se tornar o grande tipo do que vai acontecer. Que é mais uma figura de Moisés em Cristo, né? Exatamente, de Moisés em Cristo, a ressurreição. É o que ele vai fazer, trazendo de volta agora para entrar na Terra Prometida, que é o que vai acontecer com todos nós, mas que não precisemos passar pela morte, né? Agora para a gente finalizar, né? Como que a ressurreição de Moisés, eu acho que a gente pode até lembrar aqui, Xará, lá no Monte da Transfiguração, porque Deus não falou assim, Moisés, você vai morrer, vai ficar aqui um tempo, porque, por exemplo, Deus não chega para ele e diz assim, você vai ficar aqui tanto tempo morto e eu vou te ressuscitar. E quando a gente vai nos evangelhos e você vê a história do Monte da Transfiguração, quem aparece ali? Moisés e Elias. E Moisés, ele tem nesse momento o privilégio, entre aspas, porque o privilégio maior era viver no céu, mas Moisés tem um contato, de certa forma, com aquela terra que foi prometida. Sim. Senhores, é preciso lembrar aqui, os amigos que estão nos acompanhando, tem gente talvez de diversas denominações, que o entendimento de Judas 9 de que Moisés foi ressuscitado não é um entendimento tipicamente adventista, tá? A gente recebe acusação dizendo, olha, eles conseguem basear só em Ellen White, porque Ellen White está acima da Bíblia para eles e tal. Não, eu separei aqui, por exemplo, alguns eruditos, por exemplo, Adam Clarke, que é um erudito batista, ele fala que ali era o corpo de Moisés ressuscitado. Então, alguns dizem, não, Deus levou Moisés em espírito para o céu. Isso é tem um problema, né? Porque se Moisés foi só em espírito para o céu e não num corpo ressurreto, em Mateus 17 você tem uma seção espírita ali que não vai condizer com a doutrina bíblica, nem do judaísmo, nem com os textos de Deuteronômio 10 ao 14, onde Deus diz para não consultar essas questões de espíritos de mortos que são demoníacos, não é? Depois você tem, por exemplo, James Endenbrough, que ele fala sobre o corpo ressuscitado de Moisés também, que é um outro erudito. Oscar Cullmann, um erudito presbiteriano, ele fala que Moisés foi ressurreto no corpo. Ele diz mais ainda. Ele diz assim, porque alguns estão falando que era só a alma de Moisés, né? Então, estou citando outros aqui para não achar que é uma ideia de Ellen White, ideia adventista, não. Isso é uma ideia bíblica. E ele diz assim, não é a alma que é liberta do corpo, diz Oscar Cullmann, teólogo presbiteriano. É o corpo que é liberto, ele diz, do pecado. Não é a alma que é liberta do corpo, é o corpo que é liberto do pecado. Tá? Então fica claro aqui que nesse verso 9, não é? Quando ele disputava, não era uma disputa de briga. Eu já vi umas ilustrações sobre isso, que tá lá Satanás brigando ali na mão, né? Com Moisés aqui. Dialegomai aqui é uma questão judicial, era uma disputa judicial. Parece que tem dois advogados ali brigando. Quem tem o direito? O acusador e o defensor. Então, quem tem direito à posse? Então, a questão aqui, para com Moisés, é judicial. Você não tem o direito legal, disse o diabo, de ressuscitá-lo. Porque ele é pecador e ele merece a morte. E ele estava errado? Não, o salário do pecado é a morte. Moisés pecou, merecia morrer. Mas aí, por que o arcanjo Miguel, que como bem colocou o pastor Robson aqui, é Cristo, e Miguel é sempre a aparição de Cristo em batalha contra o diabo, para defender o seu povo, como Daniel 12, né? Ele sempre aparece para defender o povo. Por que ele não ousa entrar em contenda contra o diabo? Porque, a partir de um argumento legal, o diabo tinha razão. Jesus está dando aqui um cheque predatado. Ele vai levar Moisés baseado no que ele vai fazer 1.500 anos depois. Então ele não discute. Eu imagino a cena ele dizendo, sai daqui. O Senhor te repreenda. Moisés. E Moisés acorda, né? Ressuscita, né? Na verdade, né? Que morte não é sono. Vamos para o céu, vou te mostrar a verdadeira Canaã. E o diabo fica ali, mas não tem mais com você. Acabou. Então ele dá um cheque predatado baseado na onisciência divina, porque Jesus é o Cordeiro de Deus morto desde a fundação do mundo. Agora, legalmente ele não podia discursar ali, porque para o universo o preço não estava pago. Se Jesus dissesse assim, não, mas daqui 1.500 anos vou vir como uma criança, um bebezinho, inocente, frágil, vou te vencer, o diabo diria, quem garante? Quem não tinha nada do céu e levou a terça parte? Quem não tinha nada do Éden e ganhou o mundo? Eu ganhei de você 2 vezes como um Deus poderoso, na visão do diabo, tá, gente? Então Jesus não discute. Ele diz, eu vou te vencer não na força, eu vou te vencer no argumento, na simplicidade. É assim que eu vou te vencer. A vitória será melhor. Uma vez eu vi acompanhando aí uma noticiário de UFC,
que é um esporte meio violento ali, mas está valendo, né? E aí tinha um lutador americano que estava lutando contra o John Jones. E um falastrão, até que lutou contra o Anderson Silva, não me lembro agora o nome dele, quase ganhou do Anderson Silva. E ele disse assim... Robson Menezes. Robson Menezes, misericórdia. O Chael Sonnen, isso, Chael Sonnen, né? E ele disse assim, o que me assustou em lutar contra o John Jones é que ele não me venceu em pé, que é o forte dele. Ele me venceu no Wesley, que é onde ele tinha sido campeão olímpico. Ele me venceu no meu melhor, ele disse, ele é o melhor mesmo. Então o diabo, ele disse, você vai me vencer como um Deus? Ele diz, não, se eu te vencesse como Deus no céu, você ia usar o argumento de que era injusto. Se eu te vencer agora como Miguel, você vai dizer que é injusto. Eu vou te vencer como humano. Onde Adão perdeu e talvez ainda mais frágil, porque o corpo humano estava corrompido. Então aqui é uma disputa legal baseada na graça que vai acontecer na cruz. E aí a gente vai para Mateus 17, né? E temos aqui o desfecho do grande conflito. Miguel pisando o dragão, concedendo a vida eterna àqueles que acreditam nele. Tem só uma outra curiosidade teológica aqui, que muita gente tem dúvida, porque Judas ele usa vários exemplos aqui, né? De onde vem essa questão que Miguel ressuscitou Moisés? Isso é uma tradição que vem do 4º século antes de Cristo já, de livros apócrifos. Você tem a Ascensão de Moisés também, que é um livro do 1º século, que conta de uma tradição do 3º século antes de Cristo. O manuscrito mais antigo que a gente tem sobre isso, na verdade, fora Judas, é do latim do 6º século. Mas a tradição já remontava antes, como ele vai citar depois no verso 14, é de Enoque também, já remonta muito antes, então já havia uma ocorrência, já havia uma tradição oral de que Moisés ele estava no céu. Por isso que, quando ele aparece no Monte da Transfiguração, Pedro reconhece. Porque Pedro era judeu, ele não era espírita. Se ele vê o espírito de Moisés, Pedro sairia correndo. Ele disse, Senhor, que bom estarmos aqui. Farei uma tenda para ti, uma para Elias, uma para Moisés. Então ele sabe que é Moisés que está ali também conversando com ele, porque já havia a tradição de que Moisés ressuscitara e havia uma tradição de que ele voltaria, inclusive. Agora, para nós finalizarmos aqui, pastor Robson, eu compartilho esse texto também da autora Ellen White. Ela diz, contudo foi ressuscitado para a vida imortal pelo direito que tinha ela em nome do Redentor. Moisés saiu do túmulo glorificado e ascendeu com seu libertador à cidade de Deus. Eu acho que essa história de Moisés, o capítulo final da vida dele, vai ecoando uma esperança que chegou em nossos dias. E você introduziu falando, Xará, sobre quantas pessoas perderam alguém. E a chave... Xará, repete aí. A morte não significa ausência de Deus. Exato. E o que confirma e vai confirmar a presença de Deus no contexto da morte se chama ressurreição. Amém. E a gente termina a lição com isso. Com essa luz que a palavra, o Novo Testamento traz para nós, Robson. Dessa esperança da ressurreição. Ou seja, a ressurreição de Moisés, ela está ilustrando aquilo que Deus fará no final da história. A ressurreição de Moisés nos lembra que Cristo ressuscitou e nós estamos no Natal, lembrando que Cristo nasceu entre nós. Ele nasceu, ele morreu e ele também ressuscitou, porque Cristo é a base da nossa esperança. Foi para Moisés, foi e será para todos aqueles que creem, inclusive você. Hoje é tempo da gente celebrar, não a morte, mas celebrar a vida daquele que é o autor e o consumador, não só da nossa fé, mas da vida também. Que bonito. Não se esqueça, se Cristo entrar na sua vida, se ele nascer no seu coração, você nascerá na eternidade no coração de Deus. Amém. Xará, você vai aí concluir com o texto? Apenas um detalhe que Lucas acrescenta que Mateus e Marcos não têm. Lucas 9 também, falando do Monte da Transfiguração, diz que apareceram Moisés e Elias e falavam da sua partida, diz o verso 31, do seu êxodo, que é a questão de Moisés no deserto, né? O que eles estão falando é o seguinte: o senhor precisa morrer, não desista, porque se o senhor não morrer, nós vamos ter que descer. A garantia de nós estarmos na eternidade, e somos as primícias para mostrar que vale a pena, é que o senhor vai morrer por nós. Então eles aparecem para encorajá-lo e falam da sua partida, do seu êxodo, da sua morte, da sua saída. E é a garantia não só de Moisés, é a garantia de Elias, de que os vivos poderão ser transladados, de que os mortos serão ressuscitados,
E aí a gente volta para 1 Coríntios 15, de que aqueles que você e eu perdemos, eles também têm garantia de ressurreição, de vida eterna. Por quê? Porque ele não desistiu. Porque ele é o verdadeiro Moisés. Porque ele subiu ao monte, assim como Moisés subiu ao monte. E porque ele morreu naquele monte, e ressuscitou naquele monte, Moisés também ressuscitou naquele mesmo monte. E porque ele voltará como Moisés voltou, é a garantia de que, porque ele virá, um dia nós iremos com ele. Né? Amém. É maravilhosa essa promessa da ressurreição, do reencontro que teremos com tantas pessoas. E o maior de todos, o reencontro com Cristo, né? E nós estamos terminando o nosso programa no ano de 2021, o último programa, Xará, de 2021. O ano passou, tantas bênçãos, tantas vitórias. E a gente também termina aqui fazendo uma despedida, né, Xará? É isso mesmo. Fazendo a despedida do nosso amigo, irmão, Robinho, que já está, quem sabe você não saiba ainda, mas o Robinho, pastor Robson, já está trabalhando no Novo Tempo, veio aqui para poder fazer esse último programa conosco e falar, viu, Xará? Difícil, né, cara? Foram anos aqui de amizade. Nós somos irmãos aqui, nós três, né? Eu só não me chamo Wanderson. Mas no céu, quem sabe esse vai ser meu nome. Vai ser meu nome, né? E que Deus abençoe esse ministério aqui de vocês. Eu, durante todos esses anos aqui, por aqui passei, vi como os irmãos viveram, né, intensamente esse ministério da pregação aqui através do Lição em Dose Dupla. Vou estar não muito distante, mas torcendo aqui pelo sucesso, que vocês vivam intensamente essa pregação do Evangelho. Eu tenho que lhe agradecer muito, viu, Rob? Porque além de colega de trabalho, de chefe, você sempre foi um amigo mais chegado que um irmão. Eu lhe devo aí por muitos conselhos, por oportunidades. Você foi meu mestre no evangelismo, fez me apaixonar pelo evangelismo. E a gente carrega com a gente um pouquinho daqueles que passam na nossa vida, né? Então, o que a gente se torna é um pouquinho daquilo que você deixou. E o teu trabalho aqui não morre, ele continua vivo em nós e muitos irmãos que estão aí nos assistindo. Você é um exemplo aí pra gente de cristão, de como Jesus tratava as pessoas. Eu trabalhei ao teu lado, eu sei quem você é. Eu sei quem Obrigado, você é. viu? Eu quero te agradecer, não só aqui pelo Lição em Dose Dupla, né? Mas por cada conversa, por cada conselho, cada oração, cada lágrima e alguns momentos difíceis você esteve ali. A gente vai continuar junto, né? Mas não tão perto agora. Mas em alguns momentos ali, Deus colocou você na minha vida ali. Eu devo muito a você e vai ficar guardado aqui no coração cada gratidão. Tá bom? Obrigado, viu? Obrigado pelo carinho. Eu não vou nem conseguir expressar aqui, viu? Tudo aquilo que a gente viveu, uma amizade que começou em 99. Uma amizade assim, bem próxima, de jovem, né, Robinho? É. Aquela amizade bem de jovem, de fazer brincadeiras pelos corredores do colégio. E esse privilégio que a gente teve de trabalhar. E cara, você foi e é uma bênção para todos nós, um amigo. E assim, a gente vai sentir falta, viu? Eu acho que daqui para frente a gente não consegue viver da mesma maneira, né? As pessoas não são substituíveis. Cada pessoa elas podem ser substituídas numa função, mas no ser, na essência, no caráter, não tem ninguém que chegue aqui para qualquer função que vai ocupar, para mim, para o Xará, né, para muita gente, o lugar que você ocupa aqui, viu, Robinho? Obrigado, viu? Você nos ensinou muito, viu, Rob? Há muitos homens vaidosos por aí, às vezes com medos de sombra e tudo. Você nunca negou espaço a ninguém, a mim, por exemplo. Trabalhei com o pastor Robson como auxiliar dele muitos anos, aprendi muito, muito, muito mesmo. Tinha uma parte teórica e aprendi outras partes teóricas, nossas conversas e práticas, mas aprendi, acima de tudo, ser mais parecido com Jesus quando eu trabalhei contigo aí. Minha gratidão por tudo que você fez por mim. Você sabe que gastaria um programa ou mais aqui para falar. Obrigado pelo que você fez pela igreja aqui também. Obrigado. Robinho, que Deus te abençoe lá, viu? É um novo desafio, né, Xará?
mas a nossa amizade permanece. Lição em Dose Dupla te agradece também, né? A nossa equipe aqui. Aqui, Robinho, não vai ser o seu presente, tá? Esse presente aqui vai por sorteio, só lembrando o pessoal aqui, deixa eu colocar de volta, a mochila tá aqui. Mas nós estamos deixando aqui para você, Robinho, um vale presente do programa Lição em Dose Dupla. Tá bom, Robinho? Não mereço, mas eu agradeço. É um vale presente que você vai levar aqui da gente, tá? Me considero uma pessoa afortunada, né? Pelas amizades que construí. É que você talvez está olhando, homem chorando, coisa estranha, né? É que existem amizades que a gente constrói que são os nossos tesouros, né? E o lado mais bonito da amizade é quando você pode vivê-la presencialmente, não virtualmente, não à distância. Então nós vivemos essa amizade aqui, que é uma irmandade, tempos alegres, tempos difíceis, com bastante intensidade durante todos os anos que estivemos aqui próximos. Eu lamento o fato de estar longe de vocês, lamento profundamente. Isso foi uma segurança para o meu ministério, para a minha vida, para a minha família. E eu agradeço de coração, viu? Pastor Wanderson Assunção. Ele sempre foi o irmão mais velho, uma pessoa conselheira. Pastor Wanderson Domingues, que para mim reflete a bondade e generosidade de Deus para uma pessoa. Tantos dons e talentos que Deus deu a ele. Essa amizade vai estar um pouco mais afastada, né? Mas ela vai passar pela prova do tempo. Nós vamos entrar na eternidade lá, com Cristo. Nós vamos viver o que acabamos de discutir aqui. Na presença de Cristo vamos viver para todo sempre. Obrigado de coração. Obrigado a vocês. Obrigado aos amigos. Você consegue orar? Consigo. Nós te louvamos, Senhor, porque a nossa fé não fala de um elemento abstrato. Ela nos conecta com o real. Tudo que é feito através da fé é genuíno. E aqui nós temos irmãos de fé. Eu aqui tenho ao meu lado o pastor Wanderson Assunção, o pastor Wanderson Domingues, que são pessoas que representam os milhares de amigos que acompanham esse programa de diversos lugares do Brasil, do mundo, que eles vivam intensamente a fé, fazendo daqueles que estão ao seu redor irmãos mais chegados, até mesmo do que irmãos de sangue. Nós estamos terminando esse ano, 2021, um momento tão especial, entrando no sábado, celebrando o nascimento de Cristo, mas que a nossa irmandade, ela se estenda por todas as provações e que a prova do tempo seja a consumação da eternidade, onde todos juntos para sempre, na presença de Cristo, viveremos. Pai, que essa seja a base da nossa fé e que assim prevaleçamos todos, perseverando sobre todas as dificuldades e problemas, até que recebamos das mãos de Cristo o galardão da vida eterna. Obrigado, Pai, por este ano da Lição em Dose Dupla, pelos programas que participamos juntos, pelas pessoas que foram tocadas, por essa família ampliada que se estabeleceu, e que todos sejam alcançados pela Tua graça e pela Tua providência. Nós te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Amém.